O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou recursos com repercussão geral reconhecida que tratam, aliás, de matérias tributárias, com sessões na manhã de hoje e também hoje à tarde. O repórter Gabriel Seafrei acompanhou os trabalhos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde, Érica. O plenário começou a sessão extraordinária por volta de 9h30 da manhã. Os ministros julgaram recursos extraordinários, entre eles um tratando do regime de precatórios relacionado à condenação da Fazenda Pública. Vamos acompanhar na reportagem. No recurso, a União questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que entendeu como válida a execução provisória de sentenças contra a Fazenda Pública, mesmo antes de uma decisão definitiva do processo. A União, recorrente no processo, alegava risco de violação do princípio da legalidade e falta de previsão em leis sobre a execução provisória. Ao analisar o recurso, o relator ministro Edson Fachin negou o pedido. Esse entendimento tem consonância constitucional e afirmando já em conclusão, senhora presidente, que não se encontra parâmetro constitucional legal que obste a pretensão de executar provisoriamente a sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, mesmo antes do trânsito em julgado dos embargos de devedor e imposto pela Fazenda Pública. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator. Ele entendeu que o pagamento de precatórios antes de um julgamento definitivo é permitido em certos casos, e isso evita demora na execução. O regime de precatório tem alguns propósitos. Primeiro, permitir que o poder público tenha uma programação orçamentária. Segundo, assegurar o respeito a uma fila, igualdade entre as pessoas. E terceiro, a impenhorabilidade dos bens públicos. Bom, nada disso está em questão aqui. De modo que eu estou de pleno acordo com o encaminhamento do ministro Fachin e até já vi a sua proposta de tese, com a qual também estou de acordo. Por unanimidade, os ministros negaram recurso. Como o Supremo reconheceu a repercussão geral nesse processo, a decisão tomada hoje é válida para outros 362 processos semelhantes, que aguardavam julgamento em outras instâncias. Outro recurso extraordinário, também julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, é um tratando de uma taxa de sinistros implantada de São Paulo em 1978. Essa taxa era utilizada na cobertura de gastos com combate a incêndios. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia considerado essa lei inconstitucional. Aqui no Supremo, os ministros já haviam iniciado o julgamento. 5 ministros haviam votado, 4 mantendo a inconstitucionalidade da lei e um divergindo, afirmando que a lei era constitucional. Hoje o julgamento foi retomado com voto vista do ministro Dias Toffoli, mas por maioria de votos o plenário entendeu que a lei aprovada no município de São Paulo há quase 40 anos é sim inconstitucional. Érica, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio hoje para falar com a gente sobre essa sessão extraordinária que ocorreu hoje pela manhã. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Em relação a esse primeiro caso que a gente viu aí na reportagem do Gabriel, que foi julgado hoje, qual a grande discussão? A grande discussão era exatamente saber se é possível execuções provisórias contra a Fazenda Pública. Então, o que os ministros acabaram discutindo é que somente casos excepcionais é que permitem essa execução provisória, porque quando a Fazenda Pública ela é condenada a pagar determinada quantia em dinheiro, o pagamento só pode ser feito por meio do regime de precatórios ou pela requisição de pequeno valor. No entanto, em situações como instituição de benefícios previdenciários e obrigações de fazer, é possível que aquela pessoa que é credora da Fazenda Pública possa executar provisoriamente, porque situações relacionadas à obrigação de fazer não se sujeitam ao regime de precatórios previstos na Constituição Federal. Essa foi uma decisão tomada por unanimidade, em um recurso com repercussão geral reconhecida, e como o Gabriel Seafrei esclareceu, este caso acaba impactando todos os demais que estavam suspensos na Justiça, aguardando aí uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Gisele. A gente volta então amanhã, né, com você? Sim. Tem sessão hoje à tarde, a gente volta para saber os detalhes da sessão de hoje à tarde. Até lá. Até lá.